Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. Mais uma vez eu tô trazendo um resumo do arco 6. Como eu disse no final do vídeo sobre o segundo e terceiro loops, eu já fiz um resumo sobre o loop da caverna. Eu não vou refazer aquele vídeo porque não tem necessidade. O vídeo tá legalzinho e caso vocês queiram saber o que acontece naquele loop, que pra mim é o loop mais aterrorizante de ReZero, é só ir ver ele que ele tá bem feito. Só o áudio que não tá lá essas coisas, mas ok. Depois de todo aquele terror, mais uma vez o Subaru vai ter que encarar aquela caverna, que foi palco de um dos seus piores loops. Como será que ele vai sair dali e o que mais ele vai encontrar lá? Descobriremos isso nesse vídeo. Mas, antes de começar o resumo, já vai deixando o teu like, se inscreve, comenta, compartilha e também confere aí na descrição que vai ter um link para comprar os volumes oficiais e traduzidos da Light Novel. Agora, vamos pro resumo. Depois do pesadelo que foi o último loop, o Subaru acorda ainda na caverna e não na parte de cima do deserto. O seu checkpoint tinha sido atualizado e agora ele teria que recomeçar dali. A Han logo encontra ele e tentou acordar com um tapa na cara. Era difícil enxergar naquela situação, naquela escuridão. Então ela teve que chegar bem perto da cara dele. Logo ela se afasta e o Subaru agarra um pouco de areia para confirmar que ele estava ali mesmo. O que mais o atormentava ali era a morte da Han. O jeito horrível que ela morreu ficou fortemente marcado na sua mente. Quanto mais ele tentava esquecer, mais ele lembrava. Ele estava surtando. A Han ficou impressionada de ver ele assim ao acordar. Então ela diz para ele não se atrever a morder ela e põe o dedo na goela dele. O Subaru estava sentindo uma ânsia absurda, mas não estava conseguindo pôr para fora. Então a Han forçou ele a vomitar. Depois de fazer um cafuné nele, o Subaru questiona sobre o lugar que eles estão. As rachaduras absorveram eles e os jogaram ali naquela caverna. O Subaru começa a encarar a Han e diz que só agarrou ela primeiro antes das rachaduras pegarem eles porque ela estava mais perto. Ele estava lembrando sobre um momento em que a Han perguntou o porquê do Subaru ter agarrado ela e não a Ren, mas a Han responde, cutucando o nariz do Subaru e dizendo que não vale a pena procurar os culpados daquela situação. Ela não estava sendo influenciada pelo miasma, então, obviamente, não teria a mesma reação daquele loop. A Eridna e a Patrash chegam ali e o Subaru fica incomodado ao ver a Patrash. Ele odiou sentir essa fraqueza surgir nele. Ele já encarou pessoas que o mataram antes. Então ele decide engolir esse incômodo e mudar o destino deles naquela caverna. A visão do Subaru daquele jeito deixa a Patrash muito preocupada. Um tempo se passa e eles estão andando pelo subterrâneo. A todo momento, o Subaru estava demonstrando preocupação pela Han e pela Eridna. Nesse ponto, eles já tinham passado pela bifurcação. Dessa vez, eles pegaram o caminho da esquerda e seguiram. Depois de muito andar, eles sentiram o cheiro de algo queimado. O Subaru decide ir averiguar. Ao chegar mais perto da fonte do fogo, o solo abaixo dos seus pés acaba cedendo e ele cai. O lugar onde ele caiu era bem maior e bem mais abaixo de onde ele estava. O teto deixava bem claro que aquele lugar era uma armadilha, já que era visível que cederia caso pessoas ou majus passassem por ali. Tanto é que tinha um Oiran ali. O urso avança para cima do Subaru, mas antes que suas presas acabem com a vida dele, o maju é acertado por algo grande e luminoso. Era um objeto no formato de uma lança e que possuía uma alta velocidade. O Subaru tinha sido salvo de um monstro, mas um bem mais assustador acabou de surgir. Aquela criatura produzia um som que se assemelhava ao choro de vários bebês. Ela tinha o formato de um cavalo, só que no lugar da cabeça tinha o torso de um homem. E no lugar da cabeça daquele torso tinha um chifre e no meio do torso uma boca. Essas características tornavam aquela criatura muito estranha. O Subaru analisou a situação e aquela criatura e pensou que ela não enxergava pois não tinha olhos. Ele joga uma garrafa de água por cima da criatura. Quando a garrafa de água bate no chão, o maju vira e vai para cima de onde o som da garrafa caindo aconteceu. O Subaru tinha comprovado o que pensou. O maju não tinha olfato e nem visão, somente se guiando pela audição. O Subaru percebeu a Han e a Eridna paradas no lugar onde ele estava antes de cair. A Han estava ultra furiosa vendo o Subaru fazer aquele teste tão arriscado. Ele estava pensando se voltava ou se averiguava o que tinha adiante naquele caminho, mas ele conseguia sentir o olhar da Han mandando ele voltar de uma vez. Porém, o Subaru enxergou aquela situação como uma oportunidade única. Ele pegou uma moeda e jogou em outra direção. Quando a explosão gerada pelas chamas do maju aconteceu, o Subaru se moveu. A Han não deixou isso barato. O Subaru sentiu um vento estranho acertar sua cabeça e ao olhar para trás, viu a Han com a varinha na mão, pronta para disparar magia de vento. Ela estava fazendo ela mesma e a Eridna de refém, tentando coagir o Subaru a parar de se arriscar absurdamente e voltar para lá. O Subaru jogou outra moeda e decidiu voltar. Mas ele sentiu outro vento estranho de novo, também vindo da Han. Ele estava se perguntando o que tinha feito de errado dessa vez. E na hora que ele se perguntou isso, uma esfera de chamas que o maju atirou passou bem diante dos seus olhos. Mas isso era estranho. Apesar de ter jogado a moeda, o maju ainda estava o encarando, como se tivesse certeza de onde ele estava.
Nessa hora, uma ideia passou pela cabeça do Subaru. Ele pegou uma porção de moedas e enquanto os olhares cheios de ansiedade da Han e da Irídina estavam pairando sobre ele as atirou. O Maju foi para cima do som e, de novo, o Subaru aproveitou o som da explosão para avançar. Mas o Maju atirou uma bola de fogo que fez o Subaru voar. No momento que o Subaru entende qual a situação ali, a Han entende ao mesmo tempo e grita que o bicho tinha ecolocalização. O Maju ia lançar outro ataque, mas a Han acerta ele com um El-Fula. O Subaru começa a correr e gritar para chamar a atenção da criatura. O Subaru ouviu o som de ossos se partindo e viu o Maju criando uma lança com os próprios ossos. O Subaru reagiu e acertou o braço do Maju com um chicote. O ataque não causou nenhum dano. Na real, isso só fez o chicote se prender no braço do Maju. A criatura puxou o Subaru com sua força, e isso fez com que o Subaru girasse ao redor do Maju. Os gritos dele confundiram a criatura, a obrigando a atirar bolas de fogo para todas as direções. O Subaru desprendeu o chicote do braço do Maju antes que fosse acertado por uma das bolas de fogo. O Maju contorceu aquela boca no meio do peito e começou a produzir aquele som de novo. O Subaru ficou enfurecido porque ele interpretou aquele som como uma risada, pensando que o Maju estava rindo da cara dele. Providência invisível. Usando essa raiva de gatilho, ele iria trazer tormento ao Maju que se atreveu a rir da cara dele. Ele mirou naquele chifre que saía do torso, imaginando que tinha algum órgão ali, mas antes que as mãos invisíveis o atingissem, uma dor absurda consome o Subaru. Ele começa a bater com a cabeça no chão para tentar lidar com a dor, e o Maju ficou espantado com a mudança repentina, mas decidiu atirar mesmo assim. Mas antes disso, a patracha arranca o braço do Maju. A bola de fogo caiu no chão e a explosão fez o Maju voar para longe. A patracha abocanha o Subaru e foge. O monstro apresentou uma absurda regeneração ao reconstruir o próprio braço num instante. A criatura prepara outra lança de ossos e a funde com a bola de fogo. Ela atirou neles, mas a patracha desviou. Nesse momento, o Maju acerta um coice na lateral dela. O Subaru pôde sentir o sangue que a patracha cuspiu na sua pele, e começou a pensar que se era para elas sofrerem assim, então era melhor que ele morresse. Mas a Han grita com ele falando para ele não morrer, já que a Ren iria chorar. Mais uma vez, o Subaru invoca as mãos que ninguém além dele poderiam ver, e dessa vez, acerta um golpe poderoso no Maju e depois, antes que a dor o consumisse de novo, quebrou a lança de fogo. Por causa daquele contra-ataque repentino, o Maju se preparou para avançar com tudo. Ele usou as patas da frente como pivô e se lançou com as patas de trás. Essa investida foi tão poderosa, tão violenta, que um pedaço gigantesco daquele subsolo foi lançado para a direção oposta. O resultado disso, o Maju literalmente voou na direção deles. O impacto fez todo mundo voar, e agora sem poder se mexer, o Subaru se tornou vulnerável aos ataques do Maju. Mas ele vê uma figura, pequena e delicada, se pondo de escudo para proteger o Subaru. Com a garganta também danificada, a única coisa que o Subaru pôde fazer foi perguntar àquela figura o porquê de ela estar fazendo isso, para a qual a figura responde que está fazendo aquilo porque a Ren iria chorar. Ela estava determinada a se sacrificar pelo amor da vida da irmã que ela não conseguia lembrar. A criatura produz duas armas feitas de chamas. Talvez fossem para ser espadas, martelos ou machados, não importa. Morte estava os alcançando de novo. Porém, um tiro de luz branca passou por eles, indo em direção ao Maju. A criatura foi acertada e se regenerou. 2 braços a mais surgiram. Presas mais longas surgiram. O número de patas dobrou e o seu corpo emitiu um brilho escuro, como se estivesse de armadura. Enquanto avançava, a criatura era acertada incontáveis vezes pelos tiros de luz. Ao continuamente se regenerar, o seu poder agora era incomparável. Suas chamas ficaram mais fortes, como se fossem as próprias chamas do inferno. Porém, o Senhor das Areias, aquele Maju que avançou para um nível absurdo, não parou de ser acertado pelos tiros de luz, até que fosse reduzido a nada. Ao final disso tudo, o Subaru percebeu que estava abraçando a Han. Ele escuta pessoas se aproximando dele. A figura humana se aproxima e diz que o achou. E antes de perder a consciência, o Subaru abraça a Han com todas as forças, determinado a não largar ela por nada. E assim, finalizamos esse resumo. Esse arco, ele também tem umas side stories. E umas side stories um pouco diferentes das do arco 8 e arco 9, por exemplo. Que são side stories que se passam em outro lugar, em outro ponto de vista de personagens que não estão relacionados à história principal. Então eu vou trazer elas porque eu acho elas bem interessantes também. Elas vão dar um contexto maior para o conflito interno dos Július que vai ser bem explorado nesse arco.
Ah, tem outra envolvendo o primeiro teste da torre. A gente vai direto pro POV do Subaru e lá a gente é apresentado a todo o teste da torre, todas essas paradas aí. A gente não vê o pessoal completando o primeiro, mas a gente já sabe que eles completaram. Mas tem uma side story que diz isso, que conta essa parte. E eu vou trazer ela na semana que vem. Enfim, não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. E de conferir os links na descrição. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.